pelo menos aqui no Corinthians, porque ontem, depois da demissão do técnico Antônio Oliveira e quando o elenco se reapresentaria para o treino da tarde, que foi comandada pelo Rafael Larrutia, né, que é o treinador do time sub-20, ele era treinador do time sub-17, o Danilo foi demitido há 2 semanas, ele assumiu o time sub-20 e aí com a demissão do Antônio Oliveira ontem, ele comandou o treino do time principal já ontem, na ausência do Antônio Oliveira. O CT do Corinthians estava cheio de policiais porque o clube estava se prevendo, né? Estava prevendo alguma manifestação que pudesse acontecer por parte das torcidas. Então aqui estava cheio de policiais. Hoje o dia já começa mais tranquilo, porque às 11 horas da manhã tem uma coletiva marcada. O Corinthians vai apresentar o seu novo CEO, o Fred Luz, carioca, 70 anos, trabalhou na gestão do Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, e também o seu diretor financeiro, o Pedro Silveira. Esses 2 nomes que chegam agora para tentar ajudar o Corinthians a sair dessa situação, dessa crise institucional. E dentro disso, o clube também está trabalhando no mercado para trazer o seu novo treinador. O Corinthians trabalha com 2 nomes. O principal deles é o de Fábio Carille, hoje técnico do Santos. É uma negociação um pouco mais complicada porque o Corinthians entende que só vai conversar diretamente com o Carille depois que tiver o aval do Santos e assim vai passar por uma negociação um pouco mais avançada com o próprio treinador, né? Então, o Fábio Carille é o plano A. Mas quem também está aparecendo agora no radar corintiano é o argentino Ramon Dias, que passou pelo Vasco recentemente, está atualmente sem nenhum trabalho, mas é uma negociação também complicada em termos de valores. Então, o Corinthians trabalha com esses 2 nomes. Internamente, são os que estão mais próximos. Não tem nenhum outro nome no radar do Corinthians, né? Muito se falou do Cuca, do Wagner Mancini, são nomes descartados pela diretoria do Corinthians. Então, o Corinthians espera trabalhar para conseguir o anúncio desses nomes o quanto antes, porque a ideia é que ele já esteja, né? Aquele técnico que for escolhido, que fechar contrato com o Corinthians, é que ele já esteja presente na partida de amanhã contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Se não for no banco de reservas, pelo menos que esteja presente na arena do Corinthians para acompanhar esse confronto. Então o Corinthians que vai ter um dia muito agitado por aqui, com a apresentação de CEO, um cargo novo no clube, a apresentação do diretor financeiro e, claro, toda essa especulação envolvendo o nome do próximo treinador. Mari. Beleza, Léo, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho. Só o banner lá que não arrumaram ainda. Não, tá a primeira rasgado. coisa que eu noto, vocês são fiscal de banner. Não é fiscal de banner. Se a porta fácil da sua casa tá desse jeito, então. explica muito como tá o resto lá O pessoal dentro. que está na nossa audiência, aliás, gigantesca. Tem que agradecer, já tá devendo para todo mundo. Arruma alguém para mais dever que corrija. Não é isso que eu ia falar. Dê uma pesquisada na teoria da vidraça quebrada. É muito interessante. E explica a atual Maria, conjuntura. quanto tempo eu tô falando isso aí pra você? Faz tempo. Agora, Luiz, pelo menos a diretoria atendeu ao grito da torcida, né? Queremos CEO. Agora tá resolvido, cara. Contratou o CEO, cara. Contratou o CEO. Aí agora amanhã mesmo já tá resolvido o problema do Corinthians. Contratou um CEO. Gente, contratou o CEO. Tá resolvido. Agora vai. Não, mas precisa se organizar. Agora, sério, precisa se organizar. Precisa se organizar, mas passa também por isso. Veja só, não adianta nada você contratar um... Falando sério, não adianta nada você contratar um CEO... Não diria que nada. Se esse CEO for administrado pelo presidente do Corinthians. Porque o chefe do CEO, o único chefe do CEO é o presidente do Corinthians. Se o presidente continua lá e o presidente não entende nada, de nada, pode ter o CEO que for. Não adianta, não vai resolver. Lembra que eu falei pra vocês que desde o jogo contra o Internacional, Augusto não falava com o Antônio Oliveira e a conversa era sempre intermediada pelo Fabinho Soldado? Ontem, durante o processo de demissão, o Fabinho estava no CT, o presidente estava no Parque São Jorge, o Fabinho era o único defensor ainda da permanência do Antônio Oliveira, e aí o Augusto Melo ligou pro Fabinho, mandou demitir. O presidente não teve a capacidade de falar com o treinador. O que é uma falta de educação e respeito. Uma falta de educação, de respeito e de profissionalismo. Então, assim, aviso... Só sobre a situação do Carille, pode ser, rapidinho? Pode, vai, Luiz. O Santos não vai demitir o Carille agora. Então, se o Carille quiser ir pro Corinthians, ele vai ter que se demitir. Ou seja, vai ter que pagar uma multa que é o mesmo valor da multa que o Corinthians pagou para demitir o Antônio Oliveira. Então, essa é a situação atual. Carille já não pagou a última multa também, né? Então, que eu saiba, né? Então, para não pagar mais uma, depois vê, né? No futebol, muita coisa é assim. Depois vê na justiça. Depois vê o que tem que fazer. Mas, enfim,
Só tem que avisar o Carille e o Ramon Dias, que é cilada, Bino. O Larutia, técnico que deu o treino de ontem e vai dar o treino de hoje, era o técnico do Sub-17, contratado do Avaí, estava no início do trabalho dele. O Corinthians demitiu o Danilo do Sub-20, teve que colocar o Larutia no Sub-20, aí o Larutia já pulou do Sub-20 para treinar o profissional. Ou seja, rapidão, o banner rasgado é o reflexo de tudo que está acontecendo lá dentro. O banner rasgado tá fácil de arrumar, hein, pessoal? Eu vou me despedir. Não tá fácil, não. Faz um mês já que tá rasgado. Fácil. É o mais fácil, nem isso eles conseguem. Eu vou me despedir do Luiz Teixeira, mas antes, vocês lembram que ontem Luiz propôs, acho que ontem, o exercício de vamos olhar pro Vitória, quem daqui seria titular no Vitória? Vocês não fizeram o exercício contrário. Quem do Vitória podia ser titular do Corinthians? E aí eu conto pra vocês. O que aconteceu com o Dudu, hein, Luiz Teixeira? Disse não pro Corinthians. O Corinthians foi atrás dele e ele falou não. Era isso que eu queria falar. Luiz, muito obrigada. Volante do Vitória. E o Wesley pode estar indo embora, tá? Pro futebol europeu. Portugal. Tchau, o famoso beijo. Nada é tão ruim, né? Valeu, Luiz. Puxado, hein? Tá puxado. Falar de coisa boa agora, então. O técnico... beijo, Luiz. Até amanhã. O técnico Arthur Elias convocou as 18 jogadores... Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.